Prezados amigos da Palavra de Deus, é com muita honra que eu agradeço a vocês por estar entrando. Ô Davi, fecha mais essa porta do quarto de Neide, por estar entrando em vossos lares por meio do seu consentimento e da Palavra de Deus. E você sabe que é uma palavra abençoada, porque hoje em dia está surgindo muitas palavras contorcidas, muitas palavras que não tem nada de Deus. A interpretação é totalmente diferente. A interpretação é diferente. Muitas mistificações, muitos temperos demais na palavra que não existe. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, meu amado. Aí você não vai deixar uma pessoa entrar no seu lar, com sua família, para ouvir uma palavra da parte de Deus, ou no seu carro, para estar ouvindo palavra contorcida, palavras mistificadas. Não, é tudo ou nada. E é melhor o tudo. O tudo é o quê? A palavra genuína de Deus. Nós estamos aqui para vos falar a verdade, a palavra que está na Bíblia, né? Nós temos esse compromisso com Cristo e com você também. Eu me chamo Pastor Daniel Nascimento. Nosso programa é Palavras da Verdade. Quando você terminar o programa, ou quando sentir, você deixa o seu like, por gentileza, para nos ajudar. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Inscreva no canal, que nossos inscritos são poucos. São poucos. Visualizações, vocês estão me ajudando nas visualizações, mas eu preciso também, com a sua permissão, com a sua boa vontade, o seu like e sua assinatura no canal, para que nós possamos evangelizar mais e mais o mundo na palavra genuína, não contorcida. Para fazer de todo jeito não adianta. Uma palavra verdadeira, fiel e verdadeira. Então, meu querido, deixe o seu like, assine no canal Pastor Daniel Nascimento. E eu me sinto muito alegre por estar junto com vocês e com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas vos falando a verdade. Eu não vou alisar, nem adular, nem a minha própria pessoa. De maneira alguma. Se a palavra vem, tem que ser entregue como ela é. Não fazer rodeio para entregar palavras bonitas, contorcendo a palavra. Não. Que a palavra venha bonita, porque é pelo Espírito Santo, vindo pelo Espírito Santo. Mas que venha a verdade. Chega de tanta mentira. Chega de tanta hipocrisia. Chega de tantos falsos profetas. Chega de tantos tantos anticristos. Falsos profetas, tá, de balaio, de monte. Que nem ali nós vimos na peleja de Ezequias, né? Zedequias, o rei o chamou, e os profetas profetizando que ele ia para a guerra, ia vencer, ia ferir o rei, até um sacerdote dele, chefe do sacerdote do rei, com aquele chifre, ia matar dizendo que Deus estava falando e Deus não estava. Chamaram Zedequias, ele falou, esse rapaz só prega contra mim, só prega, ele nunca prega a meu favor. Mas não é, porque ele pregava a verdade. Se o rei estava em pecado, o rei estava totalmente errôneo, então a palavra tinha que vir a verdade, para que ele se consertasse e não levasse Israel para o cativeiro, não levasse Israel para o buraco.
não levasse Israel para causar ira no Senhor. Se ele quiser causar ira, que cause só, se prejudica a si mesmo, mas não leve a multidão, não engane a multidão, não seja um péssimo rei, não seja um péssimo pastor, não seja um péssimo apóstolo, que se preocupa só com as coisas materiais, materialista, se preocupa só com o bem da lã das ovelhas. É com as ovelhas não. Se preocupa só com a gordura das ovelhas, mas com as ovelhas não. Se preocupa com a carne das ovelhas, até deixar os ossos. Aí a preocupação para quem? Interesse pessoal para ele. Mas que interesse ele está trazendo para Deus aí? Que bens ele está trazendo para Deus aí, nessas palavras? Nessas palavras, enganando, mentindo, roubando mesmo o povo. Roubando. E o que nós estamos vendo hoje é a palavra do Senhor sendo comerciada. É um meio de. Fizeram a palavra do Senhor, está como meio de comércio. E é a coisa que está dando mais dinheiro à palavra do Senhor, que está sendo comercializada. Muitos neutro não, mas muitos que são leigos na fé, muitos que não conhecem a palavra, ele vai pela palavra do pastor. Ele não vai pelo que está escrito, não. Ele não confere na Bíblia Sagrada, que nossa Bíblia ela tem 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. De Mateus até Apocalipse. De Gênesis até Malaquias. Estou cansado de falar isso. Meu amado, nós estamos em tempo de acreditar em ninguém. Só em Cristo. E naquela pessoa que vos está pregando a palavra, se ele está pregando verdadeiramente, tem aquele testemunho para aquilo, se ele está vivendo aquilo que ele está pregando. Perfeição não vai ter, que ninguém aqui na Terra vai ter perfeição. Se tiver perfeição, o Senhor já o rebate e já o leva. Mas não. Ele está à beira do buraco, está caindo no abismo e quer levar outros com ele também. É isso que me deixa irritado. Quer morrer, morra só. Mas não é morrer. Morrer, todo mundo vai morrer. É uma morte eterna, uma morte espiritual. Porque a morte física, literal, da carne, todos vão ter. Todos vão passar por essa. Porque nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas a misericórdia do Senhor, o salmista falou, é as causas de não sermos consumidos. Você está entendendo bem claro agora o que eu estou falando? Se quer ir para o abismo, vá você só. Não leve sua família para o abismo, mas você leva a sua família, leva os outros, enganando os outros confiando em você, e você totalmente ensinando heresias. Não estou falando todos, mas eu acho que irmão, eu dizia a metade, mas a metade não está. Está a maioria ensinando heresias, mentiras, falsidades, trazendo feitiçarias para dentro da igreja. E o lugar onde o Senhor, onde o Senhor, ou bem melhor, mora, onde o Senhor fez para a sua morada, não aceita imundícia. O Senhor é santo. Como é que ele vai aceitar imundícia?
Como é que ele vai aceitar pecado de maneira alguma? O Senhor não aceita mistificações. O Senhor não aceita misturas. O Senhor é puro, separado. Tudo é dele ou tudo não é. É do diabo, deixa pro diabo. Porque hoje em dia só se preocupam, só se pregam prosperidades, bênçãos materiais, só se pregam isso, bênçãos materiais. Agora pergunto eu, quem é que não quer bênçãos materiais? Eu estou te falando um evangelho bem claro e bem sincero. Quem é que não quer bênçãos materiais? Agora, bênçãos espirituais, isso é que interessa para Deus, para o seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. É isso que nos interessa para Deus, para o Eterno, é os frutos do Espírito Santo, que Ele está de mãos abertas para nos entregar. E nós não buscamos só os frutos da carne, os frutos da terra, os frutos do mundo, que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Amados, eu peço a você que faça uma reflexão nessa mensagem. Porque falar bonito todos falam, mas nem todos são no Senhor. Louvar bonito todo mundo louva, mas nem todos os louvores o Senhor está recebendo. Nem todas as mensagens o Senhor está recebendo. Tem louvores que não passam da laje ou da telha, do telhado. Tem mensagens que não passam nem da cabeça do pregador que está pregando. Ele está pregando para ele mesmo e para o inimigo. A verdade é essa. Deixe de cair em mentira. Deixe de cair em malandragem. Deixe de cair nesses espertalhões que um dia ele pode enricar aqui, com a permissão do Senhor. Pode e tem muitos milionários, bilionários. Por isso que eu digo, nem a metade não é, é mais da metade. Mas ainda tem homens de Deus e mulheres de Deus que proclama a palavra com verdade e é usado por Deus. Não deixa ser usado pelo diabo dizendo que é Deus. E muitos bobalhões, pastores bobalhões, não digo a verdade, pastores bobalhões, e Deus é o Espírito Santo, não tem visão de Deus, não tem visão de Deus, e o diabo faz o que quer na igreja dele. Não é mais igreja, já é um terreiro. Porque tudo vale, é um UFC, aquelas luta livre, rebenta a cara da pessoa, quebra a pessoa todinha, porque ali tudo é aceito, vale tudo ali. Mas na casa de Deus, não. Na casa de Deus tem reverência. Na casa de Deus tem eloquência. Na casa de Deus tem domínio próprio. Na casa de Deus tem santidade. Na casa de Deus tem amor. Na casa de Deus tem ensinamento. Na casa de Deus tem revelações. Na casa de Deus tem visões de Deus. Na casa de Deus tem profecias, mas vindo do Senhor. Mas são raras as profecias. No meio de mil profecias, se uma for de Deus, dê glória a Deus. Porque Deus não está perdendo de brincar com moleques. Que sai aqui revelando, soprando ali, usado pelo diabo, fazendo lavagem cerebral, entrando em, como é que se diz, em uma palavra que se fala,
na mente da pessoa em transes, deixando a pessoa em transes e dizendo que é o diabo. É o diabo mesmo. Ou seja, deixou a pessoa em transe, a pessoa não está preparado, não tem uma preparação. Aí você sai ali, oh, glória a Deus, é Deus que está operando, é Deus que está operando. Será que é Deus mesmo? Você já fez prova de Deus? Mas a prova da maneira certa, com você e Deus, não com o homem. Não com o homem. Eu não digo nem com Satanás, que ele não é nem digno de entrar nesse meio. Mas é o mais astuto é ele. O mais astuto é ele, né? Como a serpente. Então, meu amado, escute a voz de Deus. Será que você está tão surdo? Será que você está com os ouvidos tão tapados de cera que não está mais ouvindo a voz do seu pastor? Existe pastor honrado, pastor de caráter, pastor que entrega aquilo que Deus lhe entregou porque ele tem amor pelas almas, porque essas almas não é dele, essas almas é do Espírito Santo que está modelando ela para naquele dia o pastor entregar na mão do seu Senhor, que é o verdadeiro pastor, que é Jesus, verdadeiro sumo sacerdote. E eles enchendo você de mentira, mas a mentira vai prevalecendo e você vai tão cego na mentira, e nas coisas materiais. Não é pecado crente, um cristão, ter coisas materiais, não é pecado. Mas que seja honrado por Deus, que seja dádiva de Deus. Que nem Abraão era rico, mas era dádiva de Deus, dom de Deus. Porque Abraão era obediente a Deus. Isaac, Jacó, muitos homens de Deus ricos, mas eles não estavam preocupados com a riqueza literal, a riqueza financeira. A preocupação deles era com a riqueza espiritual, era agradar o mestre, era agradar aquele que lhe criou. Será que nós temos agradado ao Senhor mesmo? Ou estamos fazendo papel de criança? O que é que criança faz? Crianças pequenas, bem pequenas, de 8 meses a um ano, o que é que ele faz? É sujar as fraldas, que eu não quero falar mais. E as crianças de 2 anos já não vai mais sujar fralda, mas vai brincar de carrinho, vai brincar de alguma coisa, vai brincar de Superman, vai brincar de Homem-Aranha, vai brincar disso, daquilo. Ele é criança, infantil. A mente dele não é mente adulta, não. É uma criança. Delas são o reino dos céus. Mas você, se não sabe ler, peça alguém para ela ler para você. Se não sabe ler, escute as mensagens e dê lugar a Deus enquanto o pregador estiver pregando. Feche os seus olhos ou fique com ele aberto mesmo, da maneira que você sentir, e fique em espírito com Deus, que o Senhor irá bradar na tua vida. Deus não é brincadeira, não. Deus não tem tempo de brincar com criança, não. E você está sendo uma criança de Deus. Ele está sendo levado pelo palhaço velho. Quem é o palhaço velho? É o pastor que está na sua frente, levando seu dinheiro, pegando tudo que é seu, levando seu carro, levando sua casa, que só prega coisas materiais, levando sua fazenda, levando tudo, enricando, e você chupando o dedo aqui, com o dedo na boca aqui, dizendo assim, mas Deus vai me dar outro, vai me dar mais nunca. Vai te dar mais nunca. Por quê? Porque você mesmo, a dádiva que Deus te deu, você entregou na mão de Satanás. Olha, certos
Jesus fez uma parábola que foi 5 homens. 4 homens. Ele deu para granjear. Ele deu 5 grãos. Eu estou fazendo aqui uma comparação. A parábola é mais correta ainda, porque o tempo é curto. A outro, ele deu 3 grãos. A outro, ele deu 2 grãos. E o outro, ele deu só 1 grão. Olha, 1 grão. Poderiam trabalhar, multiplicar e honrar esse grão que ele deu. O outro que deu 4 grãos, ele enterrou, ele arou a terra e plantou os 4 grãos. O outro fez a mesma coisa também, lavrou a terra, apesar que ele tinha 3 grãos, ele disse, esses 3 vai multiplicar, vai crescer, a terra é fértil, plantou e colheu 100%. O outro colheu 100% também, o que plantou 4. O que plantou 2 disse, eu só tenho 2, então eu vou plantar aqui no meu quintal mesmo e vou aguando todo dia. Ele colheu também 100%. Mas aquele que plantou 1, em vez de mostrar dignidade diante de Deus, trabalhar, honrar aquele grão que ele deu, plantar ele e estar regando ele todo dia, limpando lavrando aquele grão, e ele veio crescendo, colocando inseticida para as formigas não comer aquele grão, que ele só recebeu só um grão. Mas o que ele fez com esse grão? Pegou, enquanto os outros colheu 100%, ele guardou o grão para quando o senhor dele voltar, entregar. Olha aqui o grão que tu me entregaste. Para ele era uma grande honra, estava sentindo que era uma grande honra. Guardei o teu grão, não fique nem os outros, não. Plantou e podia ter perdido, a formiga ter comido, não sei o que. Não, os outros arriscaram. Arriscaram numa terra fértil, porque sabia. Não arriscaram. Plantaram no lugar certo e colheram. Colheram porque foram dignos. Aí o senhor chegou, o que tu tens para mim? E 4 grãos, 100%. 3 grãos, 100%. 2 grãos, que já era pouquíssimo. Mas colheu 100%, o senhor ficou alegre. E chegou no último, que foi um grão só. Aquele senhor dele, assim, ali, daquele 1 grão ali, ele vai ter muito zelo, vai cuidar muito daquela ovelhinha, ou daquele grãozinho, simbolizando a ovelhinha, e ele vai me dar um grão, uma colheita muito bonita. Quando chega lá, ele me devolve o grão que eu entreguei para ele. Ele disse, mau cristão, mau pastor. Os outros que eu dei, eles multiplicaram. E o que eu te dou, ainda sendo pouco, tu não plantasse e não colhesse. Não ganhasse nada. E não me deu nada, me deu aquilo que eu te entreguei na mão. Qual desses 4 você quer ser? Pergunto eu nesse momento. Hã? Ou é aquele preguiçoso, talvez ele teve preguiça até de granjear, de plantar, para depois não tá regrando, para depois não estar, sabe o quê? Não está aguando, não está colocando inseticida. Isso é muito trabalho para mim, isso é muito trabalho. Ele poderia render muito mais. Olha, Deus enviou sabe quem? Abraão, para uma terra que ele não sabia onde era. Abraão, seus pais eram pagãos, adoravam só deuses estranhos. Como era o nome do pai de Abraão? Não, era Abrão e Saraí, quando saíram de lá. Deixa eu me lembrar o nome dele agora,
E a Bíblia com 66 livros para nós recordarmos. Assim, tem hora que nós não marcamos aquele versículo e escapa da nossa mente. Ur dos Caldeus. Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, que foi para a terra que Deus mandou ele. Agora, não leva tua parentela, deixa ela. Só tua esposa e teus filhos. Ele levou seu primo Ló. Já deu uma erradinha aí, mas era um novo convertido. Filho de pais, adoradores de escultura, de demônios, de Baalins, de Moloques, que eram deuses que tinha que sacrificar crianças. As crianças novinhas, a mulher faria aquela criança e cortava ela e jogava no fogo para aquele Deus comer. Para aquele Deus comer que não comia nada, que era o fogo, queimar. Que era imagem, os demônios. Jezabel e muitos demônios. O que acontece? Ele, no meio dessa idolatria toda, ele ouviu a Deus e foi, seguiu a Deus. Ele disse, mas para onde eu vou, Senhor? Olha, Abraão, se tu confiar em mim, eu vou te levar para uma terra que vai emanar leite e mel. Vou te levar para uma terra, Abraão, que vai emanar leite e mel. E ele acreditou e foi com Saraí. Levou até Ló com ele, que era seu sobrinho, que não era para ter levado. O homem já começa errado. Ele foi obediente, mas começou errado. Agora, olhe bem a coisa. Se Deus mandou fazer uma coisa, é uma coisa, né? Não é de outro jeito, não. Deus mandou fazer de um jeito, faça daquele jeito que ele mandou. Não do jeito que você quer fazer, nem do jeito que outro. Deus falou com você, tem convicção que foi Deus. E Deus lhe mostrou, porque vai chegar o pastor presidente do campo de 1000 igrejas. Vai dizer, não, tá errado. Essa revelação não é desse jeito, não é para você fazer desse jeito. Não, você vai acreditar nele, porque é o pastor de 1000 igrejas, de um campo enorme, ou vai acreditar no dono de toda a terra, de todo o universo, do seu Criador? Obviamente, eu, a minha pessoa, Daniel, vou acreditar em Deus. Vou crer no meu Deus. É o que devemos fazer, irmão. Muitas vezes não demos ouvido à palavra de Deus. E ouvimos, sabe o quê? Mexericagem, meninice, palhaçada. Hoje em dia o Pentecoste, pensam que Pentecoste é jogar a cadeira para lá. Irmão, em vez de quando passa a mão no nariz, mas não é gripe não, é por causa do ventilador. Eu tenho renite. Eu tenho que andar com a toalhinha aqui. Tem que andar com a toalhinha aqui, o lencinho, né? Olhem bem, meus queridos. Então, eu creio naquele que me criou, porque ele tem lugar guardado para mim. Ainda que meu corpo vai tombar um dia, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aos Hebreus, capítulo 9, 27, está escrito assim, aos homens, quando fala homem é mulher também, está ordenado morrerem uma vez só, vindo em seguida o juízo. Aos Hebreus, capítulo 9, 27. Abre a sua Bíblia que você vai encontrar lá. Não tem negócio de espírito andando pela rua, nem encarnando de ninguém, nem passeando, nem você vendo espírito por aí, não. Morreu, o Senhor já leva, porque o espírito é dele. Agora, para o canto designado que vai, aí é com Deus. Não cabe a mim julgar, nem a você julgar. Amém? Agora, olhe bem, não se deixe ser enganado. Não, vá por esse caminho. Você viu a profecia daquele profeta que Deus mandou ele ir lá e dizer, profetizar sobre o altar se rachou, que estava em pecado, e tudo foi para o beleléu. O altar se rachou. Eu estou até esquecido onde está essa mensagem. É no Velho Testamento, aqui no começo do Velho Testamento. Você entendeu? No Velho Testamento. Depois, antes de terminar, eu lembro dele. E Deus falou assim, olha, volta pelo caminho
pelo caminho que foste, não. Volta por outro caminho. É para tu voltar por outro caminho. Era um profeta, profetizou Deus usando ele. Aí chegou lá, vinha no caminho, ele soube da fama do profeta, aí começou a elogiar o profeta e dizer ao profeta: eu também sou profeta de Deus, aquele profeta velho, sou usado por Deus, sou profeta de Deus, e Deus mandou te dizer uma coisa, que você voltasse pelo mesmo caminho, por outro caminho, por aquele caminho, pelo outro caminho. Ele disse: mas o Senhor me falou para eu voltar pelo mesmo caminho que eu fui. Mas o Senhor também me falou que eu sou profeta mais velho do que você, para você voltar por outro caminho. Ele voltou. Comeu pão na casa do profeta velho e voltou. Ao chegar de noite, o leão atacou ele no meio da estrada, matou ele e comeu ele, pronto. Matou ele. Se ele viesse pelo caminho que Deus mandou, foi por causa de uma desobediência, Não desobedeça a ordem do Senhor. Quem desobedece a Deus só tem a perder. Por que Israel tanta vez foi para o exílio? Por que Israel toda vez foi para o cativeiro? Por que tanta vez Israel foi o templo destruído? Primeira vez por Nabucodonosor. Quer que eu diga ano? Segunda vez por Roma. Neemias começou a construir, passou 14 anos, não terminou a construção. Deus levantou Ciro também, como o meu ungido. Ciro foi com Esdra. Começou a reconstrução do templo que ele pediu, e ele estava cativo do rei da Síria. E o Senhor permitiu, chamou mais Ciro, meu ungido. Depois ficou 14 anos, Esdra morreu, e 14 anos os matos tomando conta, o fogo tinha a cidade toda sitiada. Aí Deus levantou Neemias, que era copeiro do rei Atarxerxes, E o rei falou: ô filho, por que está tão triste assim? Ele não quis falar, ele falou: fala, filho, para mim, que era copeiro do rei. Aí ele falou: é porque eu vendo a minha terra, o muro da minha cidade, toda queimada a fogo, os matos cobrindo tudo, as portas queimadas, todo rachado os muros. Ele disse: então pega madeira de cetim, manda buscar madeira melhores que tem, e manda buscar pedreiros. Não, junta o teu povo, aí é contigo. Ele juntou o povo de Israel e reedificou o muro, pintou as portas, reedificou a cidade. Entendeu? Que rei bom, entendeu? Mas tudo ele estava cativo por causa de desobediência. Aí Deus levantava um libertador, homem de Deus, que tinha temor a Deus, sacrificando a Deus, pedindo misericórdia. O Senhor tirava ele da mão dos seus cativeiros. Porque dizem muitas pessoas aí que estão iludidos desde o ano de 1880 e pouco, estão iludidos aí por essa tese, por essa teologia que está tirando muita gente da igreja. Essa teologia que nós chamamos teologia, eu digo teologia revertida, retorcida, mas o nome mesmo é da teologia consumada, pronto. Por quê? E eles são contendeiros e contendem na televisão direto, 24 horas, que Jesus já veio no ano 70 da sua morte. Jesus já veio. Ele fica mais rindo de você, dizendo: estão esperando Jesus? Vai chegar muito. Jesus já veio no ano 70, depois da sua morte. Eles não entendem, têm a mente cauterizada, não entendem que 70 depois da morte de Cristo, Paulo não estava nem com Cristo. Paulo se converteu no meio do caminho, no caminho de Damasco.
Jesus já tinha morrido. Jesus não chegou a ver, Paulo não chegou a ver Jesus nos olhos, cara a cara, não. Pedro, os outros viram, mas Paulo não. Paulo viu espiritualmente, literalmente perdeu até a visão nessa hora que ficou cego. Foi o apóstolo do gentil. Aí diz que quando Jesus arrebatou a igreja 70 anos depois da sua morte, tudo está escrito que ele viria, e todos os olhos o veria, e até aquele que ultrapassou pela espada, tudo confuso, tudo misturando uma coisa que não tem nada a ver com os 66 livros. Ele entra em Daniel, entra em outros cantos, mas são tudo palavras que ele isola aquela palavra e quer que seja aquilo daquele jeito. Mas a Bíblia tem 66 livros. A Bíblia não se lê versículo isolado, não. A Bíblia se lê pelo Espírito Santo. A Bíblia se lê versículos dado pelo Espírito e revelado pelo Espírito. Não um versículo isolado. Se eu pegar um versículo isolado aqui e dizer que o candomblé veio o espiritismo veio da Bíblia, você vai acreditar? Você vai acreditar que eu vou levar você e mostro para você. Você vai acreditar. Se eu falar para você que depois da morte, eu não falei que segue-se o juízo, mas se eu falar para você que Saul, depois de Samuel, mais de 10 anos que tinha morrido, Samuel procurou a pitoresca, que é uma feiticeira, que ele jogou tudo para fora de Israel, quando ele estava servindo a Deus, quando era homem de Deus. Depois foi procurar uma disfarçada, ela falou, mas assim, por que tu vem disfarçado, Saul? Rei Saul. Tu não jogasse para fora da cidade? Mandou matar mais da metade, que tudo era feiticeiro. Adorava os baalins, os demônios. O que é que tu quer que eu faça contigo? Ele estava. O que é que ele disse? Eu quero falar com Saul. E ela fez a magia dela lá e apareceu Saul e conversou com ela. Hã? Deixa eu mostrar para você onde é que está escrito. Então, eu vou abrir um centro espírita e vou mostrar para você um centro espírita que como é que se diz? Não o espiritismo que pega nas mãos, aí começa a conversar. Aí aquela pessoa vem, fala com você, mesa branca. Apareceu. E Saul acreditou. Por quê? Porque estava desviado. A pessoa, quando está desviado, ele não sabe mais o que é Deus e o que não é. Depois da morte, segue-se o juízo. Não foi Samuel que apareceu para ela, não. Foi o espírito do diabo que ele, em forma de Samuel, e falou a mesma coisa que Samuel falava, e ele acreditou. E ele acreditou porque estava cego espiritualmente. Se você for no centro espírita, ele vai dizer um corte que você levou no dedo, qual foi o dia, ele vai dizer uma queda que você tomou, ele vai dizer quem é seu pai, ele vai dizer quem é sua mãe, ele vai dizer quem é você, ele vai dizer quantos anos você tem, ele vai dizer tudo, porque ele é espírito, ele está perto de você. Quem está mais perto os anjos. Agora, o espírito do demônio fica ao derredor, tentando descobrir o que ele quer para nos tentar e nos tragar. Ele tem estratégia. Por isso que eu digo a você, quando vejo um crente dizer assim, o diabo está embaixo do meu pé. Rapaz, não brinca, rapaz. Não brinca, rapaz. Dê essa honra para o nosso Deus. Ele não está embaixo dos meus pés, não. Se não é a misericórdia de Deus, do Eterno, por meio de seu Filho amado Jesus Cristo, ele já tinha destruído essa terra. Ele já tinha feito comigo o que ele queria, e com minha família, e com todos.
Mas o Senhor diz, não, até aí vai, mas até aqui para. Não. Quem dá as ordens é Ele. É Deus, o Eterno. É Jesus. Clama o sangue de Jesus, você em comunhão com Deus, para você ver como é que ele estremece. Aparece demônios caindo dentro da igreja lá, disfarçado de quem? De santo. Eu sei que acontece muito comigo. Aí já aconteceu comigo. Eu trabalho muito com Deus tem me dado esse dom de libertação e tem que aperfeiçoar, não. Buscar mais a Ele, que o tempo está próximo e tenho que trabalhar na obra dele. Nunca deixei demônio brincar comigo, nem rir na minha cara, nem cuspir na minha cara. E não vejo de muitos cantos aí. Sabe por quê? É porque o Espírito Santo é quem está na minha frente. O Espírito Santo está na minha frente e o Senhor está dizendo, obedece, que é meu servo que fala. Você não tem autoridade. Você não busca. À noite você não ora nem uma vez na semana à noite. Não estou pedindo para você consagrar tanto se você tomar remédio, alguma coisa. Não. Deus não quer sacrifício, não. Ele quer obediência. Busca Ele com sinceridade. Seja fiel a Ele. Agora, os demônios estão soltos aí. Só não está aqueles 4. Que ali é depois da igreja do Senhor ser arrebatada. Fazendo o que quer. Fazendo o que quer. Dentro de igreja, dizendo que virando de cabeça para baixo, palhaçada. Uma palhaçada. Se eu estou numa igreja dessa, Deus me dando autoridade, eu dou um grito lá, para. Se o pastor se levantar, eu digo, você também, você é uma criança. Peça a Deus visão. Você não está vendo que isso é molecagem? É os demônios unidos na tua cara. Quer ver uma coisa? Traz um cabra desse aqui, ou uma mulher dessa aqui, para ver o que vai acontecer. Ou tu também, vem também, tu também, para tu aprender o que é Deus. Não é que eu sou melhor, não. Não é que eu sou melhor, não. É que eu busco a meu Senhor com santidade, com sabedoria e luto, e tento pagar o preço mais e mais. Aí no ano 70 eu parei, que foi a vinda de Jesus. Não, foi a vinda de Jesus. Ali foi o general Tito. General Tito, ele era o pai dele era quem governava Roma. Ele ia ficar no lugar dele. Os israelitas se levantaram contra, 70 anos depois da morte de Cristo, contra Roma, para se libertar. O general Tito entrou lá dentro por ordem do governador e queimou toda a cidade de Jerusalém, toda, e matou 1.200.000 e poucas, 1.200.000 e poucas pessoas. A gente diz 1.200.000 porque não sabe o certo, só falha 1.200.000, né? As histórias. 1.200.000, a espada e a lança, e pôs fogo a Jerusalém, derrubou o templo, que eles confundem o templo ser derrubado ali, confunde aquele templo, pedra sendo virada sobre pedra, confunde com outra coisa. Entendeu? No ano 70, sabe que ano o Paulo morreu? Paulo morreu no ano 65 a 67, depois da morte de Cristo. Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado. Estevão foi apedrejado. Outro foi cerrado pelo meio. João foi jogado na ilha de Patmos. O único que não conseguiram matar foi João, porque o Senhor não permitiu. Nada eu conseguia matar. Jogou para ele de Patmos, as cobras peçonhentas e tudo que não presta lá, matar. Onde iam os piores prisioneiros, que nem uma Alcatraz. Aí foi ali onde ele adormeceu e o anjo lhe deu a revelação de quê? Do livro chamado Revelação, que é Apocalipse.
Vocês entenderam? Ali foi a destruição de Roma não, de destruição de Jerusalém. Quem estiver no monte, fuja. Quem estiver, não volte para casa, não. Por quê? Escapou muitos judeus. E os judeus, você queira ou não, ou eu ou não, não tenho ciúme. Não tenho ciúme. Eu digo, que privilégio ser judeu, viu? Mas muitos judeus não creem em Cristo. Prefiro mais ser cristão, gentil cristão, e crer em Cristo. Porque sem Cristo não tem salvação. Eles fugiram. Foram para a Alemanha, multiplicaram, foram para tudo que é canto. Só na Alemanha foi morto 6 milhões de judeus pela arma de Hitler. Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Foi morto 6 milhões de judeus. E Jesus não veio nesse tempo. E eles não estão vendo que depois do versículo que ele lê, tem 2 versículos-chave que diz que não era. Esta geração não passará. Mas que geração? Geração nativa que estava com eles ali? Quem vai buscar ali? Ou a geração de quê? Do sangue de israelita? Que o povo de Israel são um povo escolhido? Eles voltaram. No dia 14 de maio de 1948, voltaram. Voltaram para Jerusalém. Vai mexer com Israel? Isso é outra história. Irmão, não deixe ninguém lhe enganar. Não deixa ninguém te enganar. Daqui a pouco é crente tirando crente da igreja para levar para a igreja dele. Não, aqui é melhor. Aqui é melhor. Aqui é melhor o doutorado aqui, a teologia aqui. Não sou contra o teólogo, a teologia, mas sou contra a teologia reversa. Sou contra a teologia consumada, que é a teologia conhecida como os calvinistas, que diz para ele, já acabou tudo. E o que ele está fazendo aqui na Terra? Eu estou aqui na Terra à toa, Jesus esqueceu de mim? Estou lutando tanto para ser arrebatado. Interessante, ninguém escutou o toque das trombetas, ninguém viu o sol escurecer. Escureceu um pouquinho, porque foi a fumaça de Jerusalém, que estava pegando fogo em Jerusalém. Que o sol não dará sua luz nesse dia. A lua escurecerá. O sol apagará. As estrelas do céu cairão, as potências do céu serão abaladas, as estrelas cairão. E todos os olhos os verão, e todos os joelhos se dobrarão e confessará que ele é Deus. E ele vai estar no Monte das Oliveiras, vai colocar o seu pé, vai rachar o monte no meio, e ali ele vai mostrar, dizendo assim, ó, eu sou aquele que vocês me mataram. Quem foi que matou? Ah, mas eu tinha morrido há muitos anos. Não, são os judeus. Irmãos, quando se fala nação, existe muitas variedades de pronunciar nação. Nação como sangue, nação como descendência, nação como nação nativa naquela hora, nação como... Quantas vezes Jesus não falou essa nação perversa? Quantas vezes Deus não falou essa nação perversa? Essa geração perversa. Quando se fala em geração, nação, são tudo uma coisa só. Você tem que compreender isso. Você tem que compreender isso. Laodiceia tinha 7 igrejas, só tinha uma que estava pronta para subir, que foi a da Filadélfia. A de Esmirna, a de Coríntio, as outras eram um desfile de beleza, as mulheres quase nuas, que nem está surgindo aqui agora, hoje em dia, as mulheres quase mostrando sua nudez dentro da igreja, não tem vergonha, você é bonita, mostra sua nudez para o seu marido, quando estiver em casa, se vestir bem, ser a mulher, tudo bem, mas o dinheiro que você ganha vai toda para academia,
Tem pastoras aí que o dinheiro vai todo para academia. E tem mais uma coisa, eu já fiz coisas que eu pequei diante de Deus. Pequei e me arrependo. Pequei e estou super arrependido. Mas nunca na minha vida. Indo antes, há uns 15 anos atrás, pelos meus pastores da convenção, ministério é uma coisa, presidente do ministério é uma coisa, convenção é outra. Consagrar evangelista, não. Era evangelista mulher, missionária, tudo bem, e pastora. Eu não ponho a mão numa mulher para consagrar a pastora. As mulheres, por quê? Não são humanas? São. E estão trabalhando muitas mulheres mais do que os homens. Mas eu vou fazer o que não está na Bíblia. Jesus, quando ressuscitou, Pedro, apacenta meu rebanho. Pedro, apacenta meu rebanho. Mas na frente, nas cartas de Paulo, Tiago também, Deus deu um para os apóstolos, outro para profetas, que já foi a profetas, outros para apóstolos, que era o tempo que ele estava, outros para bispo, que era presbítero, e outros para pastores, e outros para doutores, cientistas da lei. Da lei não, da graça. Quando Deus quer dar graça a uma pessoa, não vem com a sua teologia reversa, não. Com sua teologia reversa, quer perder tempo. Doutores, porque aqueles escribas que estavam criticando Jesus, em São Mateus 23, eram os doutores da lei. E quem procurava Jesus para matar? Sacerdote, escriba, fariseu e saduceu, e sumo sacerdote. Foi eles que mataram Jesus. Ah, mas está dizendo aqui que até aquele que ultrapassou ele com a espada irão ver. É o povo dele que não aceitou ele como Cristo, é os que crucificaram ele. Então vão ver aqueles que ele ultrapassaram, que a ordenança veio dele, não foi de Pilatos, não. Não foi de Pilatos que veio, não. De Potifar, não. Veio de Potifar, perdão. Não foi de César, não. Não foi de César, foi de Potifar. Solta o ladrão, solta o bandido, que é Caifás, e crucifica Jesus, que não achava um pecado nele. Mas glória a Deus, se Jesus não morre, nós não estamos aqui nessa noite. E eu estou com vontade de falar. Uma hora nós vamos entrar nessa teologia reversa, que Jesus voltou já no ano 70. Agora, quem morre agora, o corpo fica embaixo, segundo a teologia reversa, a teologia consumado, o corpo fica embaixo, e quem sobe para o céu é só o espírito, e não tem mais julgamento. Se a Bíblia fala que todos passarão pelo julgamento de Deus, pelo juízo de Deus, crentes, cristãos e sem ser cristãos, uns passarão para ser lançado no fogo do inferno, para a esquerda, e outros passarão para receber galardão de bênção. Mente vazia. É dessa maneira, rapaz. Aprende a Bíblia. 66 livros, não fica agarrado num versículo, no outro, e insultando cristãos que estão em outras igrejas e enganando e colocando. É que eu fui pastor há não sei quantos anos, perdi meu tempo, agora sou um pastor, estou vendo que Jesus já veio. Então tu tá que nem o mar, que nem a água do mar, que o vento, quando está ventando, leva para tudo que é canto. Está que nem isopor na água, o vento leva para todo canto. Você não tem firmeza. Pastor desse não tem firmeza. Estou com vontade de falar, viu? Mas já 54 minutos.
Irmãos, fuja da presença do mal. Tá umas palhaçadas. Palhaçada. Não é a igreja do Senhor, não. Que a igreja do Senhor somos eu, você, nós. Nós somos o templo. O templo não é bem igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Que antigamente o templo era de Salomão, onde era entregue os dízimos, que hoje não tem mais, é a mesquita muçulmana. Eu não quero entrar nessa área. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templo feito por mão de homem. Mas a igreja é o quê? A igreja é o lugar de nós nos reunirmos, congregarmos, oferecermos sacrifício. Sacrifício de quê? Matar um boi, matar um elefante, matar um não sei o quê, pelos pecados, alguma coisa? Não, é sacrifício, é um culto, oferecer um culto de raciocínio. Sabe o que é raciocínio? Olha, só nós temos esse privilégio que Deus nos deu. Se eu morder com força, eu quebro, quer ver? É? Quer ver? Eu tenho intelecto. Eu faço o que eu quero. O que eu quero. Depois eu vou pagar diante de Deus. Porque Deus nos deu livre arbítrio. Nós não podemos, mas nós fazemos aquilo que nós queremos. O livre arbítrio é esse. Se eu quiser ir fazer uma coisa má, eu vou. Mas depois eu vou pagar pelas minhas consequências. Se eu quiser fazer uma coisa boa, eu faço. Mas depois eu vou pagar por minhas consequências. E você, que acha? Eu estou falando errado? Você acha que eu estou falando errado? Aí você ainda vem nos YouTube aí, colocando, enganando o povo aí, o pessoal fazendo pergunta, Moisés não nasceu, Moisés não veio, Jesus já veio no ano 70, confundindo a cabeça dos crentes. Você está ajudando o diabo, o inimigo de nossas almas, levar mais almas junto com ele, porque ele já está sentenciado. Mas você não. Eu não. Você tem fôlego de vida ainda. Eu tenho também. Há tempo de se arrepender e chegar a Deus. Agora, o diabo não está. Você viu aqueles endemoniados gadarenos? Quando saíram do sepulcro, todo mundo passava ali, eles rasgavam. Quando ele chegou, Jesus estava passando, ele veio rasgar Jesus, aí parou de longe assim, com aquela multidão, ficou com medo, ficou para onde está Jesus e disse assim, Jesus, filho de Deus. Ele mesmo declarou, Jesus, filho de Deus, viesse nos atormentar antes do tempo. Foi ele que disse. E Jesus ficou só calado olhando para ele assim, olhando para ele. Viesse nos atormentar antes do tempo, quer dizer que ele lançado no inferno é atormentado. Vai ser lançado lá, é a tormenta eterna. Viesse nos atormentar antes do tempo, deixa que nós entramos naquela manada de porco ali. Jesus falou, faz isso. Tu está pedindo, faz. Foi mais de não sei quantos mil porcos que caíram no barranco e morreu. Jesus teve que sair de lá às pressas, porque os donos queriam matar Jesus, porque acabou com a renda deles. Você entendeu, meus amados? Entenda a palavra. Enquanto ele puder levar, está levando. Agora ele está levando dentro da igreja. Eu vi no YouTube ali uma mulher agarrada na parede, que na lagartixa, e dizer que isso é espírito diabólico. E dizer que isso é Espírito Santo. Para que palhaçada, o Espírito Santo tem reverência. O Espírito Santo chora, você pula, sapateia, se Deus te dá línguas, você reedificando você com Deus, edificando a sua vida. Se Deus te dá línguas que não tem, você não quer mais ouvir, ou muitas palavras for falar, você não, e Deus não quer perder nenhum. Deus usa até uma pessoa para
usar a língua profética. E profetiza e fala em línguas e ele mesmo transmite. E se ele fala só em línguas proféticas e não tem intérprete, que o profeta se cale. Fica um pulando. Eu vi ontem um de cabeça para baixo, rodando de cabeça para baixo. Isso é uma palhaçada, rapaz. Isso é falta de pôr uma ordem aí, vai desculpar, viu? Uma lei aí e fechar um monte dessas igrejas aí, ó, que anda brincando com as coisas de Deus. Agora não fecha, não. A política tá aí, né? Tem convenção? Não. Você paga a convenção? Não. Porque a convenção é um peso sobre a igreja, um peso bom, que pode lhe dar um jurídico, pode lhe dar um advogado, lhe dar e lhe ajuda muito a conversão. E tem também alguém que a igreja está em pecado, você ir no magistrado e fechar aquela igreja. Fechar aquela igreja porque tem alguém que responde por ela. Tem pastores da convenção que respondem por elas, homem de Deus. Aí tem muito homem de Deus hoje que só quer dinheiro, né? Está se corrompendo também. Aí fica. Fica muito difícil. Muito difícil, né? Em quem acreditar? Sabe quem? Quando entrares na casa do Senhor, já que você é templo, dê lugar ao Espírito Santo. Não deixa ninguém tirar a tua atenção, não. Ora ao Senhor que Ele vai te responder, vai te mostrar tudo que está certo e o que está errado, para colocar tudo em ordem, mas use com sabedoria. Chega de... Numa igreja que eu tiver, não me leve telefone para a igreja, não. Eu vi uma coisa linda numa igreja, no YouTube aqui. Coisa linda, que sabedoria. Mas Bíblia bonita. Os irmãos tudo de celular na hora do culto. A irmã vinha, pegava o celular dele, dá licença, e lhe dava uma Bíblia bonita de estudo. É porque não está na igreja? Pronto, a Bíblia. Todas elas, maior parte da igreja, tudo com o celular na mão ligado uma hora dessa. Mas tem a Bíblia também no celular, mas isso não é hora de celular. É hora de você, no celular, você está rindo por outras coisas, se distraindo por outras coisas. Então, o crente do pescoço torto, já ouviu falar? O crente do pescoço torto? Onde tiver o relógio, ele fica só assim, ó, só para a parede. Uma vez eu perguntei para um irmão, entrou bom, tá com uma... O que aconteceu? Vem aqui na frente para orar. Ele disse, não, irmão, estou bom. E como é que o irmão está torto? É que eu estou vendo a hora ali para não passar a hora. Isso aí você vê, né? Aí quando está no cinema, você não vê. Quando está no circo, você não vê. Quando alguém está pulando um carnaval, você não quer saber se é de meia-noite, ou 1h da manhã, ou outra hora da manhã. Quando quer pecar, você não vê esse horário. Por que poucos crentes não se arrependem? Poucos crentes se arrependem. Por que poucos crentes se arrependem? É porque ele tem vergonha de ir na frente e contar o pecado dele. Mas na hora de pecar, ele não tem vergonha, não. Na hora de pecar, ele não tem vergonha, não. Mas depois de pecar, é uma vergonha. Acabo com isso na igreja a partir de hoje. Se for pecado grave demais, nós vamos resolver numa cúpula de obreiro. Resolver para ganhar aquela alma. Mas não vai ter uma disciplina para aprender. Não, já eu me converti, eu me arrependi, Deus já me perdoou. Deus lhe perdoou, mas também Deus perdoa, mas Ele te dá uma disciplina. Nós pagamos pelos nossos atos. Erramos? Mas vamos pagar pelos nossos atos, de todo jeito.
Mata uma pessoa aí ou rouba uma pessoa, Deus me perdoe. Se a polícia te pegar e você estiver vivo ainda assim não te lincharem, tu vai preso, vai ser julgado. O julgamento vem tua sentença. Você está, quando terminar aquele tempo, você está perdoado. Mas você vai pagar pelo que você fez. Você vai pagar. As consequências vêm. As consequências do pecado. Amém? Vou ler só um versículo porque as horas já se foram. Olha, não esqueça, Pastor Daniel Nascimento. Palavras da verdade. Deixa o like, meu amado. Eu preciso do seu like. Preciso, mas também não vou me humilhar tanto, né? Preciso de sua ajuda para que você me ajude no like. Não estou te pedindo Pix, não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo nada. Estou te pedindo para você me ajudar no like, para esse canal crescer, para que nós venhamos. Ah, eu não posso ir, mas você me ajudando no seu like, você se inscrevendo no canal, você visualizando o canal, eu digo uma coisa, você está ajudando, você está evangelizando comigo. Está evangelizando nós ganhar os 4 cantos do Brasil e os 4 cantos dos continentes aí fora. Israel já entrou em guerra com a Síria, com o Irã, perdão, com o Irã. Hã? Irã, Estados Unidos, você entendeu? Pode destruir até uma nação. Irã não vai aguentar Estados Unidos de maneira alguma, não aguenta. Israel está bem formado também. Querem apagar Israel da terra, mas não vai apagar não. Porque a videira floresceu. A videira, é isso aí. E interessante, depois que os homens falaram tudo isso aí, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, no versículo embaixo, lê o versículo de baixo que está escrito. Eles perguntam ao próprio Jesus, Jesus, mostra-nos, diz para nós, ou mostra para nós o dia da tua vinda. Ele falou, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem o Espírito Santo, somente o Pai. Ele está respondendo que ele mesmo não sabe. Quando é que foi 70 depois de Cristo? 70 depois de Cristo foi a destruição de Jerusalém, a destruição da desobediência de Jerusalém. Não mataram Jesus? Então pagaram o preço. Tudo que Israel fazia de errado, se levantava contra Deus, não desobedecia a Deus, Deus entregava ele na mão dos seus opressores. Mesmo assim é com nós. Deus nos ama muito, não quer perder nenhum de nós. Mas se nós fizermos uma desobediência contra a nossa própria carne, nós vamos pagar diante de Deus, porque Ele é amor, mas também é fogo consumidor, porque Ele dá o perdão, mas também as consequências nós vamos pagar diante dele. Meu amado, eu ia ler muito versículo aqui, mas vai atrasar muito. Vou ler apenas um versículo. Olha, aqui se levantou três reis para peleitar contra 2 reis de Judá e Israel. E o rei de Judá, deixa eu ver aqui, era o filho de Acabe, aquele endemoniado, aquele péssimo rei, que casou com aquela mulher Jezabel, que tá as mulheres andando quase nua, não é na rua não, na rua faz o que quer, e quem não é cristão, mas dentro da igreja não respeita a casa de Deus, andar de quase nua, mostrando sua nudez, não tem vergonha na cara, e se for casada, o marido desse não tem vergonha na cara também. Talvez eles dois são da mesma laia, né? Não estou dizendo todos. Tem crentes aí que sai cobrando, vai numa igreja para louvar 2 hinos, cobrando 100 mil reais. Isso é de... porque eu vivo do ministério. Viver do ministério é uma coisa, mas bagunçar e abusar e explorar é outra. Dá um cachê normal, tudo bem. Você vive, precisa da sua família, tem um dom de chamar, o dom de acolher almas, de louvar, e Deus e o Senhor e ganhar almas.
você tem esse dom, então saiba zelar dele, porque ainda o último grão que você tinha, os outros 4 souberam plantar, mas o único grão que você tem, o último grão, a única coisa que você tem pode ser tomado. Você não tem nada, eu não tenho nada, mas aquilo que não tem pode ser tomado. Eu vou estudar sobre isso aí, viu? Aquele que tem, o Senhor dará. E aquele que não tem nada, ainda o que não tem será tomado. É brincadeira? Estou brincando com Cristo, viu? Estou brincando com Deus. Aqui vou ler só um versículo para aqui, ó. Em 2 Reis, capítulo 13. Capítulo 3. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, 12 e 13. Quero ser rápido. Em 2 Reis, capítulo 11, 12 e 13. Capítulo 3, 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, 12 e 13. Mas perguntou Josafá, não há, eu falei que a peleja que Deus entregou na mão dos moabitas, Israel e Judá na mão dos moabitas, guerra. Mas perguntou Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dos servos do rei de Israel. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água, que você via, né? Que deitava água sobre a mão de Elias. Disse-lhe Josafá, está com ele a palavra. O Senhor, então, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Vou ler mais outro. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tem com eu contigo? Olhe bem, é que eu estou ruim da vista, viu? Mas breve estarei melhor, fé em Deus. Quando fazia a cirurgia. Está breve já. Vou voltar novamente. O 13. O 3:13. Assim, mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, que é de Acabe, e aos profetas de tua mãe, que era Jezabel. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Estão com medo aqui de morrer na mão dos moabitas. Agora o versículo chave. Disse-lhe Eliseu, no 3:4. No 3:14. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josias, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Não vou ler mais não, para não ficar mais distante. Eu hoje estou péssimo da vista. Houve uma guerra aqui, o rei de Hebron e mais 3 reis se levantaram contra Israel e contra Judá. Aí eles procuraram os profetas, e os profetas só dizendo que eles iam ganhar a batalha, ganhar a batalha. Aí Josafá, que era servo do Senhor, rei de Judá,
falou assim, olha, eu só acredito mais no homem de Deus, viu? Será que vai buscar a menina, não? É não, Neide, que vai buscar. É a irmã dele. Desculpa, sim, eu estou fazendo essa live em casa. Não posso ir na igreja agora? Sim. Olhe bem, não. Fecha um pouco a porta, Neide, que o som vem todo para cá. Ó, ele falou assim, ó, os 3 reis se levantaram, Deus entregou, se levantou os 3 reis para mostrar quem é Deus. Aí o rei de Israel começou a temer, ficar com medo, por quê? Era filho de um perturbado, que era Acabe, que, que tomou a vinha de Nabote e matou Nabote ainda, de uma endemoniada que mandou matar Nabote, que era a mulher de Acabe, rei, todos morreram, e o filho dele começou a reinar no lugar dele, fazendo a mesma maldade dele. E eu disse que nada, rapaz. Manda ele procurar o rei deles. Manda ele procurar o rei do pai dele. Ó, Não vou falar não. foi a Rebeca que me deu. Não vou falar não. Vou guardar aqui. Não vou falar não. Dá pra jogar fora. Não vou falar. Ele falou bem claro, não vou falar. Procura o meu profeta aí. Aí Josafá falou assim, olha, alguém por aqui, ó, tem algum homem de Deus por aqui para que eu possa ter a palavra com ele? Aí disseram assim, tem sim. Eliseu deitava água ao copo de Elias, quer dizer, servia a Elias. Elias foi arrebatado para o céu e Eliseu ficou. E Eliseu agora que é um profeta do Senhor. Manda ele vir aqui. Aí ele ficou quieto lá na caverna dele lá. Aí depois o rei Josafá mandou-o chamar. Aí ele veio, porque homem de Deus, que servia a Deus, andava com Deus. O Senhor falou, agora vai Eliseu. Espere a voz de Deus. Não vá de todo jeito, não. Espere o tempo de Deus, tá? Para depois você não quebrar a cara. Dizer, ai meu Deus, estou sofrendo porque você não esperou o tempo de Deus. Então aqui, o que aconteceu? Eliseu falou o quê? Olha que palavra. Disse-lhe no 3:14. Disse-lhe Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou. Está vendo que ele tinha certeza que estava na presença de Deus? Eliseu, homem de Deus, cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia nem para tua, nem tem introdução que é assim, não olharia nem para tua cara. Aqui assim, não olharia para ti, nem te veria. Isso é que é um homem de Deus, homem. Hoje em dia, muitos homens de... Não estou dizendo... Olhe bem, não é a colocação. Não estou falando todos, o plural não. Mais da metade. Mais da metade ainda tem de homem de Deus. Mas menos da metade, covarde. Que nem aqueles 32 mil que foram, sabe o quê? Com Gideão, Jerubaal, né? Que é Gideão. O que aconteceu? Ô, Gideão, tem muito homem aí, diz aos covardes que volte. 32 mil. Gideão falou assim, mas lá embaixo tem mais de 100 mil. E os covardes que volte? Uma vez só voltou 22 mil. 22 mil, não foi 20 mil. 22 mil. Se dia 32 mil, se voltou 22, ficou 10 mil, que é o que ficou lá.
Mas, senhor, o que é que eu vou fazer com 10.000 homens? Gideão. Gideão, leva esse povo ao ribeiro para beber água. Levou 10 mil homens. Quando levou lá, 9.700 beberam água com tanta sede que estava de coca, que nem cachorro bebendo água com a língua, com a boca assim, ó, na água. Se os inimigos vêm, matavam eles todinho. Mas 300 não, beberam água, pegando água com a mão assim, ó, bebendo aqui e vigiando. Pegava aqui, ó, em pé e vigiando. Deus falou, Gideão, separa esses 300 aí para cá e esses 700 para o outro lado. Eu penso que já esses 9.700 para o outro lado, eu acho que Gideão pensou assim, ainda bem que eu fiquei com 9.700. Aí, quando ele acabou de falar isso aí, disse assim, agora manda esses 9.700 voltarem para casa. E tu vai vencer os medianitas só com 300 homens. Para esses 32 mil que tu trouxesse, não dizer, não se vangloriar que venceu com a sua própria força. E com 300 homens, Gideão venceu a peleja de mais de 120 mil homens. Você entendeu? Mesmo assim, Eliseu, que homem corajoso, falou assim, olhou e falou assim, só saiu na caverna porque Deus mandou. Porque viu que foi o rei de o rei de Israel, Josafá, que estava lá. Falou assim, meu rei, meu senhor, eis o teu servo aqui. Aí o outro falou, o filho de Acabe, qual é o nome dele aqui? O filho de Acabe, que era o rei que ficou no lugar dele. O filho de... É aqui mesmo. Quero ver o nome dele aqui, que eu esqueci o nome dele. Israel. Então disse o rei de Israel. Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom. O rei de Edom. Após andar e rodear durante 7 dias, não havia água. E o exército, nem água para os exércitos, nem para os animais, nem que os seguiram. Então disse o rei de Israel, Senhor, chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas? O rei de Israel, que era filho de Acabe, pecador incircunciso, na época de Josafá, que é o rei de Judá, Deus deu a vitória a Israel. Mas o que foi que Israel falou? O que foi que Eliseu falou? Olha, eu vou te falar no português bem claro hoje, num português bem claro. Antigamente, né, a linguagem de antigamente, né? Como está escrito aqui na Bíblia. Mas na linguagem de hoje. Rei de Israel, e os deuses de teu pai, e os deuses de tua mãe, tu não consultou, não? Não consultou nenhum, não? São milhares? Não tenho conversa contigo, não. Pode falar, meu rei Josafá. Josafá falou, olha, eu vim aqui consultar o Senhor, saber se nós vamos vencer essa batalha. Aí mais embaixo você vai ver que não vai dar tempo de ler o trecho todo. Ele dizendo, vai, mas vou te falar uma coisa bem claro, rei de Israel. Se o rei Josafá não tivesse aqui com esses milhares dele aqui, ó,
eu não olharia nem na tua cara, nem te viria. Isso é que é o homem de Deus, homem. Hoje em dia, os homens de Deus, a maioria, são tudo covarde. E quando vê os homens de anelzão no dedo, doutorado, ou políticos aí, ricão aí, ou gente cheia de milhões, ou doutorados, teólogo de cada dedo um anel, se derrete todos. Fica mais bajulada. Ontem eu vi um YouTube, ontem à noite, que eu vi um certo pastor, ele até baixinho, né? Pensei que ele era mais alto. Ele chegando lá para trazer a palavra, mas que bajulamento naquele homem. Que bajulada. Só faltava lamber o sapato dele. Só faltava lamber o sapato dele, ou dizer, põe a perna aqui em cima que eu vou engraxar o seu sapato. Todo mundo queria abraçar, todo mundo queria. E ele com tinha que dar aquela risadinha, né? Para desagradar o povo. Eu dizia, puxa sacos. Um pedaço de carne podre que nem eu. 3 dias que morre já está fedendo. O espírito não, volta para Deus. Se tiver na posição. Uma bajulada, eu digo, é para aí que puxa monte de puxa-saco. Você tem que louvar a Deus, agradecer a Deus, rapaz. Glória a Deus, aleluia. Pastor, a paz. Normal, mas não, só ele todo mundo queria abraçar. Será que ele estava tão cheio do Espírito Santo assim? Uma bajulada tremenda. Eu não gosto de gente. Olha, eu não gosto de puxa-saco, eu não gosto de bajulador. Não gosto. Detesto. Seja homem. Olha que Eliseu falou aqui, ó. Se não fosse pelo rei Josafá, que está aqui na minha presença, nem na tua cara eu olharia e nem viria a ti. E sabe quantos homens tinha do lado do rei de Israel? Que estava ali falando, que veio falar com Eliseu? Sabe quantos? 35.000 homens. Eliseu não se preocupou se ele ia mandar arrancar a cabeça dele, se ele ia humilhar ele, se ia jogar ele no calabouço, se ia jogar ele preso, se ia jogar não sei o quê. Só que ele não gostava de Eliseu. Mas na frente você vai ver. Ele dizendo, porque toda vez esse homem só profetiza o mal para mim, porque tu é pecador. Pecador eu sou também, porque tu não obedece a Deus. Toma vergonha. Nós, que somos carne, pó e cinza, temos que tomar coragem, atitude e fazer a obra de Deus e tomar vergonha em que? Em andar nos caminhos do Senhor, porque se o corpo tombar, a alma sobe para Deus. Vamos temer aquele que pode matar o espírito e a carne lançar no buraco. Não tema aquele que pode matar a carne, não, porque o que vai vigorar para sempre é o espírito. Faça que nem Eliseu. Faça que nem Eliseu. Se não fosse por causa do rei Josafá, quase que Eliseu dizia assim, não é que eu estou puxando o saco para ele, não. É porque ele é homem de Deus, que nem eu sou também. Eu não olharia nem na tua cara e nem viria aqui fora. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Que Deus venha ser louvado na sua vida. Mas vamos tomar posição. Quando chega um homem na igreja que já é um grande pregador, é um grande, já tem o grande. Ninguém pode ser grande. Grande é Deus. Grande é Deus. Vê um pregador aí famoso é o Espírito Santo. Havia um pregador aí de renome, que é bem conhecido aí, tudo bem. Vai pegar, meu Deus, manda fechar 2 quarteirão que não lota de uma maneira tal. Para quê? Para ver o homem, a pregação, o louvor dele, ou a unção de Deus na vida dele.
ou a mensagem que Deus tem para entregar para ele? Hã? A mensagem que Deus tem para entregar para ele e para entregar para você. Fica na sua consciência, na sua meditação. Deus abençoe a todos. Eu acho que a live nem foi, que eu não acendi o YouTube. Eu acho que não teve a live, não passou. Eu não passei no YouTube. Eu não coloquei. Fazer tudo de novo, meu Deus. Eu não liguei o Wi-Fi. Wi-Fi não. Minha mulher fala tanto em Wi-Fi que eu tô falando em Wi-Fi aqui. Wi-Fi. Não liguei. YouTube. Deus abençoe a todos. Em nome de Cristo Jesus. À noite, live no Facebook. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Inscreva a sua visualização. Deixe o like. Pastor Daniel Nascimento. Palavra da verdade. Amém? Deus abençoe. Agora fiquei comovido, viu?